Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Meu nome é Vera Lúcia, eu sou dinamizadora de leitura da creche Escola Municipal Poetisa Cecília Meirelles. Esse vídeo que vocês estão vendo agora, ele é o registro de um trabalho realizado no início do ano, quando nós tomamos ciência dos módulos que seriam desenvolvidos na sala de leitura. Um deles seria Terra para Todos, que teria como missão resgatar a história de Duque de Caxias, valorizar o município. Nesse momento, logo veio à cabeça a produção de uma coxa de retalhos, contando a história da nossa escola. Nós inicialmente funcionávamos em frente ao CEP Carlos Chagas, e um pedaço do terreno do condomínio 25 de agosto aqui no Sarapuí. Porém, o prédio ele foi condenado, ele estava com a estrutura abalada e ele poderia vir a cair. Nós nos mudamos, funcionamos na segunda igreja batista do Gramacho. Depois nós funcionamos em 4 salas alugadas na escola particular em Educação, aqui também no Sarapuí, e finalmente chegamos ao prédio que nós estamos hoje. Quando nós ainda estávamos no primeiro prédio, a dinamizadora de leitura da época, junto à equipe pedagógica, eles fizeram um projeto já visando guardar memórias daquela época, das pessoas que integravam a escola naquele momento. Então, foi produzida uma coxa de retalhos com alguns responsáveis de alunos, algumas crianças e os profissionais da escola. Quando essa dinamizadora saiu, os retalhos ficaram guardados na sala de leitura. E quando eu assumi, eu fiz essa pequena costura, e aqui está o registro daquela época. Então, como o projeto era Terra para Todos, nós queríamos resgatar a nossa história, quem nós somos hoje. Nós éramos inicialmente uma pré-escola com 6 turmas, e hoje nós somos uma creche com mais de 20 turmas. Então, quem é o público de hoje? Quem são os pais, quem são os profissionais? Por isso nós fizemos esse trabalho. Nós usamos histórias, sempre levando para esse lado da memória. Usamos uma história chamada Lembra de Mim, Guilherme Augusto Araújo Fernandes, e a própria história da coxa de retalhos, que as crianças ouviram. A gente conversou sobre saudade, sobre memória, tipos de memória fria, como conta no Guilherme Augusto, memória quente, memória alegre. Tem uns relatos muito significativos, e foi uma ideia que foi muito bem abraçada. Foi abraçada pelos profissionais da escola, pelas crianças. E quando eu expliquei para eles que a intenção era que ficasse guardado, que eles pensassem em uma coisa que eles gostassem de fazer, uma coisa importante para que ficasse naquele trecho da coxa, houve memórias assim, muito bacanas de situações em família, de coisas que eles gostam de fazer. E as crianças abraçaram muito isso, eles curtiram, desenharam a caneta de tecidos. As crianças da creche gostaram de ver a sua mão pintada lá também. Os profissionais da escola que participaram desse momento, que se abriram totalmente. Foi muito legal isso. As pessoas, elas não foram discretas nas colocações, elas colocaram suas memórias diante de todos do grupo. Outro ponto importante foram os pais. Os pais de alunos, nós estivemos aqui no Conselho Escolar, na reunião do Conselho Escolar, antes de se definir toda a questão burocrática. Nós também produzimos uma coxa. Foi muito bom, porque também veio o Gabriel, que é irmão de um aluno que está aqui na escola e que ele já foi da escola. E eu lembro dessa época que ele era pequeno, bem menorzinho aqui na escola, e ele também produziu o seu retalho. Ele relatou, ele pegou bem o espírito da história, a saudade que ele tem do cachorro dele, Tuxo, que faleceu. Eu até brinquei com ele, falei, olha, é uma coisa que eu não tinha pensado, mas temos aqui o registro de um ex-aluno, de alguém que passou aqui e quer deixar a sua memória. Ele não está mais aqui hoje, quem está é o irmão, mas ele também fez parte dessa história.
Ele esteve com a gente aqui e ele também é importante para tudo isso que a gente tem hoje. Aqui é um barranco que tinha atrás da minha casa, barranco, daquele vermelho, sabe? E aí quando minha mãe saía para levar minha irmã mais velha no colégio, que era no instituto, a gente morava ali no Beira-Mar, perto do Rei do Bacalhau. Aí eu e minha irmã menor, Simone, a gente pegava um papelão e ia pro barranco. A empregada estava fazendo as coisas, a menina que ficava com a gente. E a gente ia lá pra cima do barranco, botava o papelão e escorregava. Mas quando a gente chegava lá no final, só tinha o short rasgadinho. O que marcou muito minha vida foi o nascimento dos meus filhos. Porque foi uma gravidez muito difícil para mim, de alto risco. E cada filho meu, que são 3, cada um deles que nasceram, foi uma vitória para mim. Então eu coloquei aqui porque foi uma coisa assim muito importante na minha vida e uma lembrança muito gostosa que eu nunca mais vou esquecer. É aquele dia, o nascimento de cada um deles. Eu nasci em circo, gente. Eu nasci em circense. Minha família era circense. Só tenho boas lembranças, graças a Deus. Muito boa referência dos pais. Aí lembro muito daquela música do pai do Zezinho do Pupilo. Se faltavam as coisas, a gente nem ligava, o importante não faltava, era o carinho, olhar os pais. Só agradecer a Deus por tudo. E eu lembrei da escola, dessa escola aqui, quando eu era pequena. Nós éramos 6. Éramos 6. Mas era assim, um tempo muito bom. Eu vim para essa escola, eu vim dobrando nessa escola, não era da escola, eu vim de dobra. E foi um lugar que eu encontrei um aconchego muito grande, né? Se tivesse que chamar essa escola de outro nome, era aconchego. Quando tem tempo, eu e meus pais jogamos futebol. E também, quando tem tempo, a gente joga o jogo do Toy Story 3 e que eu gosto muito dessas coisas e também gosto da minha família e do meu cachorro. E todos estão na coxa, seja com desenho, seja com uma palavra, né? É uma tarefa até difícil, uma palavra que te define, e as pessoas foram colocando fé, guerreira, paciência, amor, que caracterizam mesmo a identidade desse grupo, dessa escola hoje, que está localizada no Rio de Caxias. É um povo que luta, um pessoal que busca, que quer se atualizar. É o pessoal que dá o melhor de si para esse trabalho. A recepção foi muito boa e para mim foi um privilégio poder fazer esse trabalho e conhecer um pouco mais desses profissionais, ver como eles se percebem, conhecer um pouco das suas experiências pessoais também, né? Acho que aproxima mais o grupo. Eu me vi um pouquinho em cada um, na história de cada um. As colegas mais antigas, nós lembramos da primeira coxa, a primeira coxa foi mostrada, né, algumas pessoas que já passaram, não estão mais com a gente, outras pessoas que ainda estão. E ao construir a coxa atual, adicionamos os novos retalhos das pessoas que chegaram fazendo suas contribuições para essa escola. Entre elas, a estimuladora Sandra Helena, que com todo carinho uniu retalho por retalho dessa coxa que somos nós. A identidade da creche Escola Municipal, poetisa Cecília Meirelles. Brincadeira, choradeira, pra quem viveu uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem viveu uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade.